Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre as instituições sociais. As instituições sociais: escola, família, religião, Estado. Família: a escola, educação, Estado e religião são, segundo Durkheim, as instituições sociais que reúnem os elementos básicos e essenciais de uma sociedade. Para ele, a sua ausência das instituições ou a fragilidade das mesmas gera o conflito social e caracteriza o estado de anomia. Então, ela é instituições sociais, os elementos básicos e essenciais de uma sociedade, e ela é anônima. Define objetivos culturalmente considerados como legítimos e valorizados por todos: riqueza, poder e prestígio. Forte contradição entre metas culturais e normas institucionalizadas. Então, ela é culturalmente considerados como legítimo e a valorização, da riqueza, do poder e do prestígio. E essa é uma forte contradição nas metas culturais institucionalizadas. Instituição é toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade e com o caráter normativo, ou seja, ela define regras, normas e exerce formas de controle social, seja no Estado, na família, na escola, na igreja. Então, ela é uma forma de estrutura social estabelecida, ela é sedimentada na sociedade com caráter normativo e ela define regras, exercida pelas formas do controle social. Quando você está na escola, quem define as regras ali primeiramente é a diretoria. E depois da diretoria, quem define as regras dentro de uma sala de aula é o professor. E se você está ali, você está condicionado a fazer aquela atividade ou aquele trabalho que foi proposto. As instituições são formas para atender às necessidades sociais. Servem também de instrumento de regulação e controle das relações sociais e das atividades dos membros da sociedade que estão inseridos. Para isso, dispõe de um poder normativo e coercitivo aceito pela maioria da população dessa sociedade. Então, essas instituições são formadas para atender às necessidades sociais, ela serve de regulação e controle, das relações e sociais e das atividades dos membros que são inseridos. As características: exterioridade, são dotadas da realidade interna ao indivíduo. Então, a exterioridade, elas é dotada de realidade externa do indivíduo. A objetividade: quase todas as pessoas reconhecem as instituições como algo legítimo. Então, a objetividade, que as pessoas reconhecem instituições como algo legítimo. A coercitividade: as instituições têm o poder de exercer pressões sobre as pessoas de modo a levá-las a agir segundo os padrões de comportamento considerados corretos pela sociedade. Então, você é imposto à coercividade, você é imposto às instituições que têm o poder de exercer pressão sobre essas pessoas e levar a agir segundo os padrões de comportamento que é considerado por estas sociedades. Autoridade moral: as instituições são reconhecidas pelas pessoas como tendo o direito legítimo de exercer seu poder e obrigar os integrantes da sociedade, pela força
ou pelo convencimento a agir segundo determinados padrões. Então, aqui é a autoridade moral dessas instituições, que eu considero isso aqui como a sociedade. A sociedade nos impõe pela força a agir segundo os padrões que a sociedade impõe. Historicidade. As instituições já existentes antes do nascimento do indivíduo e continuarão a existir depois de sua morte. Elas têm sua própria história. Ou seja, nós aqui hoje, nós temos uma história até aqui. E o dia que nós morrermos, essa história, ela vai continuar. As instituições sociais normatizam os grupos. Grupo social é diferente da instituição social. Os grupos sociais são conjunto de indivíduos com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação mais ou menos contínuo. As instituições sociais se baseiam em regras, procedimentos que se implicam a diversos grupos. Então, os grupos sociais, o indivíduo ele tem o objetivo em comum, e as instituições sociais, elas se fortalecem, se baseiam nas regras e no procedimento a diversos grupos. Uma instituição não existe isolada das outras. Há entre elas uma relação de interdependência de tal forma que qualquer alteração em determinada instituição pode acarretar mudanças maiores ou menores das outras. Então, as instituições, ela não é isolada, ela não é sozinha. Ela sempre tem uma relação de interdependência de qualquer alteração em determinada instituição, e ela acarreta mudanças maiores ou menores do que a outra. Então, uma pode ser maior, mais estruturada, e a outra ela é inferior e não é tão bem estruturada quanto a anterior. Família. Grupo primário de forte influência na formação do indivíduo. A família é o primeiro corpo social no qual o indivíduo convive. É um tipo de agrupamento social cuja estrutura varia em alguns aspectos no tempo e no espaço. Essa variação pode se referir ao número e à forma do casamento, ao tipo, à família e aos papéis familiares. Então, gente, aqui ele está falando para a gente que, por exemplo, vamos pegar aí uma família rigorosa, uma família tradicional, onde ela não aceita muita coisa que nós estamos vivendo aí na modernidade. E por eles serem umas pessoas mais antigas, eles não têm essa visão, muitos não têm essa mente aberta para as novas perspectivas. Então, nós temos aí muitas famílias que ela é tradicional, que ela é tradicionalista, e ela não aceita certos tipos de acontecimentos. Monogamia versus poligamia. Família monogâmica é aquela em que a pessoa tem apenas um cônjuge, quer esta relação seja estabelecida por uma aliança indissolúvel, quer se admita o divórcio. Aqui é aquela família, né, aquele casal que casa e nunca mais separa. Só que nos nossos dias atuais, o casamento, eu costumo dizer que ele é um consórcio. Ele dura enquanto dá certo. Então, para nós, hoje em dia, né, existe o divórcio. É simples, casou, não deu certo, vai lá e divorcia. A sociedade, ela aceita em partes isso. Agora, antigamente, nesse contexto aqui, ó, da monogamia, dessas pessoas, desses casais mais antigos,
né, de um casamento aí dos seus 50 anos, eles não aceitam o divórcio. Para eles, essa aliança é indissolúvel, ela é interminável, a não ser que quando um dos cônjuges morre. Família poligâmica é aquela em que uma pessoa pode ter 2 ou mais cônjuges. Aí você já imaginou aí você com o seu namorado e você tem um namorado ou namorada, de repente você tá aí com 2, 3 namorados ou 2, 3 namorados. É complicado, né? É muito complicado. Ninguém aceita isso. Mas na família poligômica é aquela que a pessoa pode ter 2 ou mais cônjuges. Igual esse senhor aqui, ele está com 3 mulheres. Imagina você nessa situação, casado com 3 mulheres. É complicado, né? Ao casamento de uma mulher com 2 ou mais homens, dá-se o nome de poliandria, comuns entre as tribos do Tibete e entre os esquimós. Então, poliandria é o casamento de uma mulher com mais homens. Então, essa mulher, ela não casa com um homem só. Então, ela é considerada poliandria. Nessa imagem aqui tem a mulher, né? Que ela está com 6 homens. Ela está, no caso, casada com 6 homens. É tenso, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas esse nome é poliandria. É a mulher que casa com mais de um homem. O casamento de um homem com várias mulheres chama-se poligamia, comum entre algumas tribos africanas e entre os muçulmanos. Então, quando o homem casa com várias mulheres, é poligamia. Então, esse senhor aqui na foto, ele está casado com 3 mulheres. Então, ele é considerado um poligamia. E é o mais comum das tribos africanas e entre os muçulmanos. Então, galera, ficou aí as explicações para vocês e vocês vão estar respondendo as questões 3 e 4 da apostila. Qualquer coisa, estou à disposição, é só vocês me chamarem. E até a próxima.